Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Você é muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e eu quero, antes de mais nada, dizer para você que se você ainda não é inscrito, aproveite este momento agora, no início do vídeo, e já se inscreve aí no canal. Ative também o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E se você gostar do conteúdo, dá um like aí pra gente e também deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta. Nós vamos procurar atender a todos, ok? Muito bem, nós estamos na série Raízes e nós já passamos aí por algumas sessões, ok? Vamos relembrar aqui. Nós começamos falando sobre a doutrina de Deus, né? A palavra de Deus, a divindade, como eles agem, como a divindade age, como ela se comunica com a gente. Falamos também sobre a doutrina do homem, né? A criação, a natureza do homem. Falamos também sobre a doutrina da salvação, qual é o processo de salvação, como se dá a salvação, qual é o conceito bíblico de salvação. Falamos também aí da doutrina da igreja, na última sessão. Passamos ali pelo conceito de igreja, falamos da missão da igreja, os dons espirituais, falamos sobre o dom de profecia também no nosso último episódio. Haveria ainda outras coisas que nós poderíamos falar sobre a igreja, como por exemplo o batismo, a Santa Ceia, né? Essas cerimônias, esses rituais, mas nós vamos avançando. O nosso objetivo aqui não é falar exatamente sobre todas as doutrinas, todas as crenças, melhor dizendo, assim, os pormenores de cada uma, mas pelo menos passar uma visão assim mais geral sobre este assunto e que sirva como fundamento para você entender o que realmente nós cremos como adventistas do sétimo dia. Se você é adventista, muitas dessas coisas que nós estamos vendo aqui nesta série já é conhecido de você. Caso você não seja adventista, este é um bom material para você conhecer um pouquinho melhor a igreja, aquilo que nós realmente acreditamos como igreja adventista do sétimo dia. E quero deixar o convite, caso você não seja ainda adventista, você pode procurar aí na internet o site Ache uma Igreja, Encontre uma Igreja, um desses dois aí. Você dá um Google aí, você vai ver esse site, então você consegue localizar uma igreja adventista mais próxima de você, ok? E você está convidado, você e a sua família, a nos visitar. Por enquanto, neste período de pandemia, nós estamos tendo culto na maioria das igrejas a partir das 9 horas da manhã de sábado, ok? E conforme vai passando o tempo aí, se as coisas melhorarem, nós vamos retornar também com os nossos cultos no domingo e também na quarta-feira à noite, ok? Mas você pode aí deixar aí no seu comentário aí, a gente pode entrar em contato com você e te ajudar aí, se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo, ok? Nós vamos entrar agora numa outra parte, numa outra sessão, ok? A gente falou aí sobre, como nós já falamos sobre a doutrina de Deus, do homem, da salvação, da igreja, e agora nós vamos entrar na doutrina da vida cristã. E a doutrina da vida cristã, ela tem a crença sobre a lei de Deus, o sábado, a mordomia, a conduta cristã e o conceito de família, ok? E matrimônio. Então, são 5 crenças que resumem essa doutrina bíblica da vida cristã, ok? E nós vamos começar hoje, então, esta sessão e vamos falar sobre a lei, ok? Muitas pessoas se perguntam sobre a lei de Deus. Teria sido a lei de Deus abolida? Alguns fazem a diferença de lei moral, lei cerimonial. Aí alguns dizem que a lei moral foi abolida, outros dizem que apenas a cerimonial. E como é que funciona isso?
existe alguma lei ainda que está em vigência? O fato de Cristo ter morrido anulou a lei ou aboliu a lei? A gente vai tentar responder essas e algumas outras perguntas sobre a lei de Deus, ok? Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia no livro de Êxodo, ok? Êxodo capítulo 20. Aqui nós temos um resumo, digamos assim, da lei conhecida como os 10 mandamentos, ou as 10 palavras também, como conhecido no próprio livro de Êxodo. Vamos dar uma olhada aqui. Nós não vamos passar todos os mandamentos, não vamos falar sobre cada um especificamente, pelo menos não nesse vídeo. Quem sabe num outro momento a gente vai poder trabalhar, a gente tem uma série já preparada só sobre os 10 mandamentos e a gente pensa aí mais para frente em divulgar, né, em produzir o conteúdo em vídeo para que vocês tenham acesso também. Mas por enquanto, vamos aqui dar uma olhada em Êxodo capítulo 20. Então, até o verso 17 nós temos o relato aqui dos 10 mandamentos. Mas eu quero começar lendo com vocês aqui o verso 1 e verso 2, ok? A Bíblia diz assim, Êxodo 20, verso 1 e 2, então falou Deus todas estas palavras. Aqui, veja, não está falando sobre uma lei, porque embora isso seja o fundamento de toda a lei de Deus, é conhecido como a lei de Deus, mas ele foi colocado para o povo como as palavras de Deus. Deus estava proclamando a sua vontade, Deus estava proclamando também o seu caráter. Né? Nós conhecemos o caráter de Deus por meio de sua lei. E ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, esta é a introdução dos mandamentos. Deus falou essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E o verso 3 nós temos o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ok? E a partir do verso 13, então, até o verso 17, nós temos aí o que é conhecido como os 10 mandamentos. Mas é importante nós fazermos uma observação aqui. Você reparou que o verso 2, antes de Deus proclamar a sua vontade, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, Deus, e esta é uma ordem das coisas que faz toda a diferença. Deus deu a sua lei, mas Deus não deu a sua lei para que o povo obedecesse e fosse liberto, e fosse salvo. Não. Primeiro Deus salvou o seu povo. E agora Deus vai proclamar a sua vontade. E é sempre assim. Primeiro Deus abençoa. Deus derrama sua graça sobre nós. E então, depois de haver feito isso, ele proclama a sua vontade, a sua lei. Então, o povo não deveria guardar a lei para serem libertos. Mas eles eram libertos. E uma vez que eles foram libertos da escravidão no Egito, que também é um símbolo da escravidão do pecado, Deus então pede para que eles o obedeçam. Primeiro Deus ama, demonstra o seu amor. E então ele pede para que a gente o ame e demonstre o nosso amor a ele através da guarda dos mandamentos. Agora, um detalhe interessante aqui, algumas curiosidades com respeito à lei de Deus e essa relação aqui com Êxodo 20, com o Monte Sinai, onde Deus entregou as tábuas da lei escritas pelo seu próprio dedo para Moisés. Há algo interessante. Nós temos aqui 10 conhecidos, né, como 10 mandamentos ou 10 palavras. Só que no hebraico, na mentalidade hebraica, e por isso que é importante a gente entender a mentalidade do povo, como o povo pensava, como que era
a cultura mental do povo. Na mentalidade hebraica, bíblica, funciona da seguinte forma. O 10, ele é considerado o menor número contado. O menor que pode ser contado. Ele é o mínimo. Ok? Ele é o mínimo. Então nós temos aqui o mínimo da lei de Deus. O resumo da lei de Deus. Para vocês terem uma ideia, em uma sinagoga, quando nós temos o culto em uma sinagoga, o rabino, né, o rabi da sinagoga, ele abre a Torá e ali realiza a pregação. Mas há uma curiosidade interessante. Ele só pode abrir a Torá se tiver um quórum mínimo, certo? E o quórum mínimo é 10. Então, para ser considerada uma sinagoga, um culto em uma sinagoga, precisa ter 10 pessoas. Alguns contam só homens, outros contam homens e mulheres, outros contam homens, mulheres e crianças. Né? Mas, enfim, são 10 pessoas. Precisa ter 10. Quando você vai, por exemplo, para Gênesis, quando Deus aparece a Abraão e diz que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, vocês lembram que Abraão ele pede para Deus, olha, mas e se tiver 1000 homens, se tiver 500, se tiver 100, se tiver 50, e ele vai baixando cada vez mais, e ele para no 10. Mas e se tiver 10 homens ainda? Que é o mínimo que pode ser contado. Então, 10 não significa que é toda a lei de Deus, mas 10 ela é o resumo, ou o suprassumo da lei de Deus, ok? Eu costumo usar a seguinte analogia, para que fique de uma forma mais didática, né, mais compreensível. Eu faço eu tenho a seguinte ideia. No Brasil nós temos a Constituição Federal, ok? E ela tem diversos artigos, parágrafos, incisos, enfim, há vários pontos ali da lei, né? Vários códigos e números de diversas leis. Então nós temos ali a Constituição Federal. E então nós temos os códigos. Nós temos o Código Penal, nós temos o Código de Trânsito, nós temos o Código Civil, ok? Então, esses códigos, eles são baseados na Constituição. Então, nós temos ali a Constituição Federal e nós temos esses códigos, né? Por exemplo, o Código de Trânsito. Existem leis de trânsito que normatizam a nossa vida no trânsito, tudo isso para cumprir a Constituição, para ter ordem, né? Mas tudo deve ser fundamentado na Constituição Federal. Então nós temos na Bíblia diversas leis. A lei de Deus ela não é composta apenas por esses 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos servem como a Constituição de Deus. E nós temos, por exemplo, outras leis, como as leis alimentares, que nós encontramos tanto em Gênesis, ali no dilúvio. Nós também encontramos depois no livro de Levítico, a partir do capítulo 3. O pessoal geralmente fala do capítulo 11, mas ele começa já no capítulo 3. Nós temos algumas regras, no capítulo 7 também, e principalmente no capítulo 11 de Levítico. Então, são as leis alimentares. Nós temos também as leis civis, né? O Código Penal, como é que deveria ser punidos os crimes. Nós temos leis acerca do casamento, nós temos leis religiosas. Então, tudo isso, todas essas leis, elas são também a lei de Deus. Então, quando a gente lê lei de Deus na Bíblia, a lei de Deus, a gente tem que entender que não é somente os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que Deus nos ordenou, certo? Então, são diversas leis. Os 10 mandamentos servem como resumo e como a base para todas as outras leis. Vou dar um exemplo para você. Se você comer alguma coisa ou beber alguma coisa que prejudica o seu organismo, você está transgredindo a lei alimentar, correto?
Então, se você comer uma carne, um alimento imundo, ou algo que prejudica, que, mesmo que não esteja em Levítico 11, né? Mas você ingere alguma coisa, alguma substância que faz mal para a sua vida, você está transgredindo essa lei alimentar, o princípio de saúde. Mas você também está transgredindo os 10 mandamentos, porque aparentemente os 10 mandamentos não falam sobre alimentação, correto? Não. Na verdade, nós temos um princípio. Os 10 mandamentos são os princípios que vão normatizar e vão ser desenvolvidos pelas outras leis. Então, se você coloca alguma coisa dentro do seu corpo que faz mal, você está transgredindo o 6º mandamento da lei de Deus. Você sabia disso? O 6º mandamento da lei de Deus diz assim, lá no verso 13: não matarás. Não matarás. E a gente pensa apenas como o tirar a vida de alguém, ok? E claro, isso também está incluído aqui. Mas existe um princípio por trás desse mandamento que é o da preservação da vida. Então, o 6º mandamento ele diz para eu não matar. Por quê? Porque é necessário preservar a vida. Então, se eu estou colocando para dentro do meu corpo algo que faz mal para mim, eu estou transgredindo este mandamento. Porque eu não estou preservando a vida. Eu estou me matando. Eu estou fazendo coisas que vão contribuir para que o meu corpo adoeça e para que eu tenha doenças, muitas vezes graves, que podem me levar à morte. Eu estou matando o meu corpo aos poucos. Você entendeu? Então nós temos os 10 mandamentos, são os princípios, ok? E depois ele é desenvolvido em outras leis também. Agora, somente no Sinai foi dada a lei. Antes de Êxodo 20 já existia a lei? Ou a lei ela surgiu a partir de Êxodo capítulo 20? O que você acha? Bem, eu devo dizer para você que a lei de Deus, ela é o caráter, ela revela o caráter de Deus. E assim como Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Como nós sabemos disso? É simples. Veja, Lúcifer, ele se rebelou lá no céu, correto? Lembra? Nós estudamos isso há alguns vídeos atrás aí. A origem do pecado. Então, Lúcifer, ele se rebelou no céu. E, obviamente, ele cometeu o pecado e foi expulso do céu. A Bíblia nos diz isso em Isaías 14, diz isso também em Ezequiel capítulo 28 e outros textos do Apocalipse, por exemplo, capítulo 20, capítulo 12. Então, capítulo 14, né, nós temos vários capítulos ali que falam sobre Satanás, sobre as suas obras, né? E tudo isso é pecado. Então, o que é pecado? A Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 3, verso 4, que pecado é a transgressão da lei. Você pode conferir isso na sua Bíblia. 1 João capítulo 3, verso 4. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4. Lá diz que a transgressão da lei é o pecado. Ou o pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. Então, se Lúcifer pecou contra Deus, ele transgrediu a lei de Deus. Que pecado Lúcifer cometeu? Qual foi dos mandamentos, dos 10 mandamentos, qual foi o mandamento que ele transgrediu? Bem, nós poderíamos dizer o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Lembra que Lúcifer, ele queria ser como Deus, ele queria se tornar um Deus também. Ele também, nós podemos entender aqui, que ele também transgrediu o mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo, o 9º mandamento, ok? Ele mentiu, ele falou mentiras sobre o caráter de Deus, então ele também transgrediu esse mandamento. Ele transgrediu o 10º mandamento: não cobiçar as coisas do teu próximo. E ele cobiçou a adoração que era devida somente a Deus, somente a divindade. Entende? Então,
Um outro mandamento, ele transgrediu o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Isso também, ele era a criatura, ele foi criado por Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Quando nós desonramos a Deus, nós estamos transgredindo também o mandamento de honrar nosso pai e nossa mãe. Entende? Então, a lei de Deus sempre existiu. Adão e a sua esposa descansaram no sábado juntamente com Deus, em Gênesis capítulo 2. O próprio mandamento aqui diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Então você não lembra de algo que você não conhece. Então isso já era conhecido, né? O capítulo 16 de Êxodo também fala que eles não colhiam no sábado para não transgredir o mandamento da lei de Deus, embora a lei ainda não houvesse sido escrita. Nós temos também na Bíblia Caim sendo punido por assassinato, né? A transgressão do sexto mandamento, quando Caim mata o seu irmão Abel. Então a lei de Deus ela sempre existiu, mas ela se faz de forma escrita, mais especificamente a partir do capítulo 20 de Êxodo, ok? Então, a lei de Deus, vamos relembrar aqui, a lei de Deus ela é resumida pelos 10 mandamentos, mas ela também tem os outros códigos, né? O código alimentar, o código civil, penal, né? Regia os casamentos, também regia o sistema religioso da época. Então, nós temos na Bíblia estas leis, certo? São mais de 600 mandamentos que nós encontramos na Bíblia. Mas o resumo se faz aqui no capítulo 20 de Êxodo. Então, existia também leis específicas para o povo de Israel, como, por exemplo, algumas questões de terra, divisão de terra, o código penal também da Bíblia dentro de uma teocracia, né? Era diferente de hoje. Hoje nós não vivemos uma teocracia, né? No Brasil nós temos a democracia, não é Deus que manda politicamente. Você entende essa diferença? Então, no regime teocrático, na monarquia divina, existiam leis específicas, mas, obviamente, essas leis não servem mais para a gente hoje, não estão em validade para nós, mas há leis que foram dadas para Israel que transcendem, que são princípios que transcendem o povo, né? E isso também é importante nós entendermos. Eu quero convidar você também para ir ao Salmo 119. E aqui, enquanto você acha esse salmo, deixe-me falar uma curiosidade que eu acho bastante interessante aqui neste salmo, ok? O Salmo 119, se você pegar na Bíblia hebraica, você vai perceber que ele é um acróstico. Todas as frases, todo verso começa, por exemplo, os primeiros 8 versos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Então, os 8 versos eles começam com a letra Aleph. Quando você vai do verso 9 ao verso 16, que é o outro grupo de 8, você também tem cada verso começando com a segunda letra, que é a letra Vet, do alfabeto hebraico, né? A segunda letra. Depois nós temos do 17 ao 24 o Gimel, que é a terceira letra, e assim sucessivamente. Então você tem blocos de 8, ok? Blocos de 8. E a cada 8 versos, eles compõem ali esse acróstico do alfabeto, ok? Do alfabeto hebraico. Obviamente, se você for pegar a Bíblia em português, você não vai ter isso, não vai ter essa beleza, né? E olha só que interessante. O autor do Salmo 119, infelizmente nós não sabemos quem é, mas ele escreve usando todas as letras do alfabeto hebraico. Quando alguém construía um poema desta forma, usando todas as letras do alfabeto hebraico como um acróstico, ele estava dizendo o seguinte: olha, tudo o que poderia ser dito sobre esse assunto foi dito, ok? Dá essa ideia de que está completo, certo? Por isso ele usa todas as letras. Olha, tudo o que era possível falar sobre este assunto nós falamos.
E ele divide em blocos de 8. Interessante que 8 é o número, né? Dentro da Bíblia tem o significado da aliança, ok? A aliança. Então o número 8 remete à aliança de Deus. E ele usa todas as letras do alfabeto dividido em grupo de 8. Então qual é o tema do Salmo 119? O tema do Salmo 119 é a aliança de Deus com o seu povo. Tudo que era possível, poeticamente, né? O salmista quis transmitir isso. Tudo que é possível falar sobre aliança está escrito aqui no Salmo 119. Só que quando você olha para esse salmo, você percebe a lei de Deus em todos os blocos. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no verso 1 e 2. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Verso 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, ou as suas leis, né? E o buscam de todo o coração. Dá uma olhada agora no verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puros o seu caminho? Observando o seu caminho segundo a sua palavra, ou a sua lei. Olha um outro verso também muito bonito, o verso 97. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Então veja, verso 72 também. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e prata. Então, este salmo nos ensina que a aliança de Deus ela é baseada na sua lei. Ok? E se você quiser conhecer mais sobre a lei de Deus, sobre a aliança fundamentada na lei, leia este salmo, estude o Salmo 119, porque ele nos mostra a beleza da lei de Deus, né? O salmista ele diz: olha, eu quero viver uma vida regida pela sua lei. Eu quero andar nos teus caminhos conforme a tua lei, conforme a tua vontade. E este é um dos objetivos da lei, é mostrar a vontade de Deus. Vamos dar uma olhada, ainda falando sobre o objetivo da lei, vamos olhar para Romanos, capítulo 3. Acompanhe aí a leitura na sua casa, ou então, se você não tiver uma Bíblia com você, pelo menos anote esses textos para que você possa ler, né? Faça suas anotações aí também. Então, Romanos capítulo 3, verso 20, falando sobre o objetivo da lei, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então ele diz, você não é justificado por obras da lei, por guardar a lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então qual é o objetivo da lei? Revelar o pecado, fazer que você conheça o pecado. Ela mostra o que é pecado. Então, uma vez que eu vi que eu estou em pecado, que eu olhei para a lei de Deus, eu percebi que eu transgredi, que eu estou em pecado, eu vou para Jesus. E quando eu vou para Jesus, eu sou justificado, eu sou purificado. Então a lei não tem o objetivo de salvar você. Não é não é pela lei que você é salvo. Ela tem, obviamente, o objetivo de salvar no sentido de você seguir a vontade de Deus, né? Mas ela não é um instrumento de salvação. Ela te ajuda a perceber que você não está salvo, ok? Então, nesse sentido, a gente até pode dizer que ela contribui para a salvação, mas ela não é um meio de salvação. Você entende? Qual é o meio de salvação? Nós já falamos sobre isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E os mandamentos de Deus, a lei de Deus, aponta para Jesus. Ele mostra que eu preciso de Jesus porque eu transgredi a lei. Ok? Um outro texto, dá uma olhada agora em Gálatas. Ok? Vamos lá para Gálatas, para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 24 e 25. Veja só. Então, Gálatas capítulo 3, verso 24 e 25, nós lemos assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por fé. Lembra do que nós falamos? A lei aponta para Cristo. E ele diz, no verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então veja, ele diz que a lei serviu de aio. O que é isto? Aio, a palavra aio aqui no grego, né, no Novo Testamento escrito em grego, é a palavra paidagogos. E significa algo que educa, que cuida, que disciplina, né, que cuida da disciplina de alguém. A lei, ela revelou o pecado e ela apontou para Jesus. Ok? Ellen White nos diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 233, que esta lei, né, página 233 e 234, que a lei revelou o pecado e apontou para Jesus Cristo. E essa lei, ela é tanto a lei moral, quanto a lei cerimonial, como toda a lei de Deus. Ok? E ela diz, inclusive, que em especial a lei moral. Então a lei moral, ela serve como um aio, ela aponta para Cristo. Quando você olha a lei de Deus, você percebe, puxa, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Então eu estou em pecado. Eu preciso de quem? Eu preciso de Cristo. E a lei aponta para Cristo, porque a lei é o perfeito caráter de Cristo, né? É a revelação do caráter de Cristo, do caráter de Deus. Então, nesse sentido, a lei, ela é o aio, ela te leva para Cristo. Ela mostra que você está em pecado e ela te leva para Cristo. Ela tem esses dois objetivos. Mas o verso 25 diz assim, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então algumas pessoas dizem assim, bom, então se eu tenho fé, uma vez que Jesus morreu por mim, agora eu tenho fé em Deus, eu não preciso mais da lei. Não é isto que ela está nos dizendo. Ela diz que nós não vivemos subordinados ao aio. E aí nós lembramos de Romanos, capítulo 7, onde Paulo diz, olha, eu sou miserável, porque eu tento fazer o que é certo, mas eu não consigo. E no capítulo 8 ele diz, olha, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou te livrou da condenação. Então nós não estamos subordinados à lei no sentido de estarmos condenados. Porque se nós temos fé em Deus, mesmo que a gente peque, se nós temos fé em Deus, buscamos Ele e nos arrependemos, confessamos, nós somos perdoados. Então a lei, ela tem objetivo? Sim. Qual é o objetivo dela? Revelar que eu estou em pecado e por isso eu tenho necessidade de Cristo. E o segundo, ela aponta para Cristo. Se não houvesse lei, não haveria pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, para esse pessoal que diz, a lei foi abolida, não, a lei não foi abolida. Se a lei foi abolida por Jesus na cruz, então não existe mais pecado. Correto? O que Jesus cravou na cruz? Nós já falamos alguns vídeos anteriores, você pode procurar aí sobre o pecado, né, naquela sessão que falamos sobre o pecado, sobre salvação. O que Jesus cravou na cruz foi a condenação. Foi a nossa dívida, o nosso escrito de dívida, e não a sua lei. Ok? Então, isso precisa ficar bem claro. Eu não vou me delongar, porque nós já falamos sobre isso. Você pode procurar aí nos vídeos anteriores. Então, a lei, ela foi abolida? Não, de maneira nenhuma. Toda a lei de Deus está em vigência, certo? A lei cerimonial, ela continua em vigência. Deus não aboliu a lei moral. Pelo contrário, a lei moral está sendo cumprida no céu. Jesus Cristo está no santuário celestial. Ele está intercedendo junto ao Pai. Nós oramos a Ele, confessamos o nosso pecado, assim como o povo fazia, confessando o pecado sobre o cordeirinho. Então, todo esse cerimonial, ele alcançou, o tipo alcançou o antítipo, diz ali em Hebreus. Então, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente percebe que a lei cerimonial, ela continua em vigência. Só que ela não é mais cumprida agora através do sacerdócio humano,
no templo humano e com sacrifícios de animais. Não. Mas ela continua existindo no santuário celestial. Jesus está fazendo expiação pelos nossos pecados. Isto é a lei cerimonial. Quando eu confesso a Deus os meus pecados e peço perdão, eu estou cumprindo a lei cerimonial. Ok? Então a lei cerimonial ela mudou de lugar. Antes ela era cumprida na esfera humana, certo? Com sacrifícios de animais aqui na terra, e agora ela é cumprida no santuário celestial. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, certo? Agora não é mais o sangue de um cordeiro, é o seu próprio sangue. Agora a gente não confessa com a mão sobre um cordeiro, mas nós confessamos em oração, pedindo em nome de Jesus, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ok? Então essa lei ela continua, ela mudou de lugar, da terra para o céu. E a lei moral, ela foi abolida, como nós vimos? É claro que não. A lei não foi abolida. Paulo diz o mandamento é santo, justo e bom, certo? Mas a lei moral ela mudou de lugar também. Diz a Bíblia que antes ela estava escrita em pedras, em tábuas de pedras. Mas quando nós vamos para Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 33, Jeremias nos diz assim, assim diz o Senhor, eis, aí vem diz, em que firmarei nova aliança. E o que tem de novo? Qual é a nova aliança? O verso 33 diz, na mente lhes imprimireis as minhas leis, no coração escreverei as minhas leis. Então ela é impressa na mente, ela é escrita no coração, ela sai das tábuas de pedra e passa para as tábuas de carne, que é o nosso coração. Então ela também mudou de lugar. E por que ela é chamada de nova aliança? Bem, a nova aliança nada mais é do que a internalização da velha aliança. A velha aliança tratava a lei como algo externo, gravado em pedras. Jesus morreu e quando ele morreu, ele escreveu com seu sangue a lei na nossa mente e no nosso coração, para que a gente vivesse uma vida de obediência, para que nós fôssemos livres, e liberdade não significa ausência de lei. A ausência de lei é libertinagem. Mas ele nos libertou. E a liberdade veio para que a gente fosse livre para fazer o que nós devíamos fazer, que é obedecer a Deus, que é para viver uma vida de obediência a Deus, cumprindo a sua vontade e assim demonstrando o nosso amor a Ele. Então, tanto a lei cerimonial como a lei moral e os seus desdobramentos, como a lei alimentar, a lei de casamento, tudo isso continua valendo. E qual é o apelo de Deus para nós? O apelo de Deus, como dito no Salmo 119, que a gente ame a lei de Deus e que a gente viva uma vida regida pela lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de liberdade, é uma lei que nos protege. Deus quer que a gente cumpra a sua lei, para que a gente viva melhor, para que a gente viva protegido. A lei, ela é uma cerca que nos protege, ela é um muro que nos protege. Há pessoas querendo saltar este muro. Há pessoas que não querem viver dentro deste cercado, achando que estão aprisionados. Mas, na verdade, é dentro desta cerca, é dentro desses muros da lei que nós estamos protegidos. Por isso, viva a sua vida como uma vida de obediência à lei de Deus. Viva a sua vida pautando os seus atos, os seus pensamentos, os seus instintos, os seus desejos, pautados na lei de Deus. Este é o apelo de Deus para nós. Que Deus abençoe você, para que você viva essa vida obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos, porque como a própria Bíblia diz, eles não são penosos. Eles são mandamentos de amor e que servem para nos proteger. Que Deus abençoe você, que o Espírito lhe dê poder para viver essa vida de obediência. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você e para sua família. Eu convido você
reúna aí a sua família, ore a Deus, não deixe de orar a Deus pedindo para que Ele te ajude a ser obediente e a viver segundo a sua lei. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.